E se de uma hora pra outra o seu país fosse engolido pelo mar e deixasse de existir? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre 2020 Japão Submerso, anime da Netflix, que muita gente me recomendou no Twitter, muita gente me perguntou se eu já tinha assistido, e eu queria recomendar pra vocês com algumas ressalvas, mas porque eu acho que esse anime traz uma discussão muito interessante sobre identidade, principalmente identidade japonesa, mas eu acho que a gente que é brasileiro pode assistir e se identificar bastante também. Ok, o nome do anime é muito autoexplicativo, né? Japão Submerso. Aí ele também é bastante chamado pelo nome em inglês dele, que é Japan Sinks, ou seja, o Japão afunda. E por que que o Japão afundaria? Porque essa história tem como premissa que terremotos muito intensos na região do Japão fariam o país, que é todo composto de várias ilhas e tem muita atividade vulcânica, ficar debaixo d'água. Ou seja, teve muita movimentação sísmica ali e o mar tomou conta de tudo. E o anime lida então com como as pessoas fazem para tentar sobreviver a esse desastre e também quais seriam as proporções de uma tragédia desse tipo. Pensa que é um país inteiro, uma população inteira que de repente perde o chão sob os pés. E também, além disso, o que vai acontecer com essas pessoas? Qual a nacionalidade delas agora? Será que o Japão depende de uma existência física, de um território físico? Ou a nacionalidade japonesa tá naquelas pessoas? Mas qual é a nacionalidade japonesa? Será que todo mundo pode se considerar japonês? Essas são algumas das discussões propostas por esse anime, que eu vou discutir já já no vídeo. Mas antes eu queria ressaltar algumas coisas. Primeiro, que ele é dirigido pelo Masaaki Yuasa, que é um diretor muito interessante de anime. Ele é o mesmo diretor de Devilman Crybaby, que eu enrolei 800 milhões de anos e eu não fiz vídeo aqui no canal, mas que é, sinceramente, um dos meus animes preferidos dos últimos anos. Também tem vários problemas, mas eu acho que as coisas boas compensam muito. Eu acho que ele foi um anime que me fez sentir muitas coisas muito fortes, então recomendo. Também é da Netflix. E ele também dirigiu mais recentemente Eizouken, que é um anime que eu comentei no meu vídeo sobre será que existe design feio, que vai estar linkado aqui na descrição. Então o Yuasa tem feito muitas coisas interessantes, ele já é um diretor que fazia coisas interessantes pra caramba, tipo Tatami Galaxy, Ping Pong de Animation, e agora ele decidiu adaptar Nippon Chimbatsu, Japão Submerso. Não é uma história completamente original, esse anime é uma versão nova, porque já tem um filme e um livro de 1973 e também teve um filme em 2006, além de outras adaptações feitas ao longo dos anos, mas essas são as mais importantes. Então é uma história que é constantemente revisitada no Japão, e cada uma delas tem a sua discussão sobre o que é a identidade japonesa, lógico que cada uma refletindo a visão daquela época, o que só deixa as coisas mais interessantes, porque agora a gente tem as visões de 73, a de 2006 e a de 2020, um período bem grande aí pra comparar essas conversas do que é ser japonês e o que é o Japão. Tem um vídeo muito interessante de um canal chamado Pause and Select, que aproveitou o lançamento do anime pra comentar sobre as versões de 73 e 2006, e eu acho que vale muito a pena ver esse vídeo, porque ele traz muito contexto histórico desses filmes, de como a situação econômica e social do Japão na época do lançamento dessas histórias poderia ter afetado essa percepção de identidade nacional. Vou deixar linkado aqui embaixo, recomendo muito que vocês vejam. É um canal relativamente pequeno até, e eu fico muito feliz que eu encontrei esse vídeo, porque eu achei super completo e super bem produzido. Vale a pena dar uma olhada. Mas agora em relação ao anime de 2020, que é o que eu vou comentar aqui nesse vídeo. O que acontece nessa história? Sem spoilers aqui, tá? Inclusive, cuidado se você for procurar no YouTube mais coisas a respeito desse anime, porque tem muito spoiler em vídeo, tomem cuidado mesmo. Nesse anime de 2020, a gente acompanha a saga da família Muto, que é uma família de 4 pessoas, né? Pai, mãe, filho e filha, e como eles fazem pra tentar sobreviver a essa série de desastres que acontecem depois que essa atividade sísmica aconteceu no Japão. O pai trabalha com construção, montagem de palcos e tudo mais, e ele é um cara que é bem voltado pra sobrevivência, ele tem várias habilidades que podem ser úteis pra sobreviver no apocalipse. A mãe tava fora do país e voltou bem no dia que aconteceu o terremoto grandão. O filho mais novo, o Go, é viciado em videogame e sonha em morar fora do Japão. E a filha mais velha, a Yumu, é uma atleta da escola, e eu consideraria ela a protagonista desse anime. Eu acho que o foco mais é nela. Foca na família toda, mas ela seria a protagonista, na minha opinião. E eu acho que muitos de vocês já sabem disso, mas é importante reforçar que no Japão, terremotos são coisas comuns. Aqui no Brasil é muito estranho quando tem algum tremor de terra, é algo super raro, né? E quando tem, normalmente vai parar nas notícias e tudo mais. Mas no Japão, terremotos leves são bastante corriqueiros. Então eu acho importante ressaltar isso, porque quando tem um terremoto até que meio
meio forte, as pessoas ficam, ok, esse foi forte, hein? E depois, quando tem um terremoto realmente tenso, é que é algo assustador. Eu acho que muitos de vocês talvez vão relacionar com o anime Tokyo Magnitude 8.0, que também aborda essas questões. Eu não vi Tokyo Magnitude ainda, então se for muito legal e eu precisar ver, vejam aí nos comentários. Mas a questão é que o Japão é um país que é razoavelmente preparado para receber terremotos. Então os prédios são construídos levando isso em conta e tudo mais. Mas no caso do anime, teria acontecido um terremoto muito forte, suficiente para ultrapassar todas essas precauções e realmente devastar trechos urbanos inteiros. E aí eu acho importante a gente ter em mente que o Japão já teve vários desastres muito grandes com o terremoto, como o terremoto de Kobe e, mais recentemente, o terremoto na região de Tohoku, que é a região nordeste do Japão. Vocês devem ter ouvido falar de Fukushima, que é a usina nuclear que fica ali naquela região. E o que aconteceu naquela época? Houve um terremoto, e aí depois do terremoto vem um tsunami, e aí nas consequências do tsunami, essa usina nuclear foi afetada, causando um acidente por ali. Por isso é importante não pensar só no terremoto, mas sim em todas as coisas que vão acontecer por consequência dele. Tsunamis também, aquelas grandes ondas, a água invadindo, e isso é algo que acontece mesmo. Eu peguei aqui um dado do terremoto de 2011, teve uma cidade na região de Miyagi, chamada Ishinomaki, que teve 46% do território atingido pelo tsunami. Então, metade da cidade praticamente foi destruída por conta disso. E além do tsunami, você tem coisas como vazamentos de gás que podem causar explosões. Afinal, os prédios caem, os encanamentos se rompem e tudo mais. Você pode ter uma série de perigos acontecendo no momento desses. E além de tudo, ainda fica difícil de fazer coisas básicas para você encontrar seus parentes e tudo mais, porque você pode ficar sem energia elétrica, você pode ficar sem sinal de celular. E esse anime aborda tudo isso, como sobreviver no momento desses. Com um bônus além de tudo isso, né? Essas coisas que eu tô falando são de terremotos na vida real, possibilidades aí. Não sei se o Japão poderia realmente afundar a partir de um terremoto muito forte. Diz que não. Se você for geólogo, comenta aqui embaixo. Mas é o que é abordado no anime. Então a ideia é que foi tão forte o terremoto que a água do mar começou a subir, ou melhor, na verdade a terra começou a descer, né, e abrir espaço para a água do mar, que vai tomando conta de tudo. Então essa família tem que se distanciar o máximo possível da região que tá afundando, tentar ir para algum lugar mais alto e tentar ver uma maneira de sair dali. E nessa trajetória eles acabam encontrando outros sobreviventes, criando relações com outras pessoas, passando por vários momentos bem difíceis e também às vezes encontrando alguns momentos de leveza. Eu já queria dizer pra vocês, sem nenhum spoiler, mas só não se apeguem a ninguém necessariamente, porque realmente é um ambiente muito perigoso e eu acho que o anime se apega demais a essa coisa do choque, às vezes. Eu entendo que é uma situação muito difícil e apocalíptica, mas fica parecendo às vezes desgraça demais, sabe? Eu sei que é desgraça demais, mas ao mesmo tempo quando colocam numa obra tanta desgraça assim em seguida, uma coisa da outra, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco a sensibilidade. Então tinha momentos que acontecia algo trágico e eu só tipo, não, pô, de novo, sabe? E eu não gosto de me sentir assim, insensível em relação a uma coisa que eu tô assistindo. Fica uma coisa exagerada, sabe? Eu senti um pouco isso, vocês podem discordar de mim aqui nos comentários, vamos conversar. Mas aí a gente chega na parte que eu acho mais importante desse anime, que é a discussão da identidade japonesa. Como eu falei, isso é uma coisa que já rolava nas versões anteriores, e tem aquele vídeo que discute melhor qual é a visão de cada uma dessas versões, mas e a visão de 2020? Eu achei muito interessante o que foi feito, porque, como eu falei, os protagonistas ali, as figuras centrais, são a família Mutô. E uma coisa que eu não citei a respeito deles é que o pai da família é japonês, a mãe é das Filipinas. Então, as duas crianças são o que se chama no Japão de Hafu, que é half em inglês, né? Metade. Que são as crianças de etnias misturadas. Pra quem nasceu em São Paulo ou em outros lugares do Brasil, isso não é nenhuma novidade, né? Só mais uma quinta-feira. Tá, e daí que você tem pais de etnias diferentes. Mas no Japão não é necessariamente assim. Inclusive, eu sei que tem vários seguidores meus que moram no Japão, e se vocês quiserem falar sobre a experiência de vocês aqui nos comentários, vocês são muito bem-vindos. Mas volta e meia a gente tem algumas notícias a respeito de algum Hafu que se destacou na mídia, e a gente vê como muitas vezes eles são tratados como se não fossem japoneses. Por exemplo, a tenista Naomi Osaka, que é japonesa e negra, foi bastante criticada por não ter uma aparência japonesa, por representar o Japão não parecendo ser japonesa. Tem gente que acha que ela não deveria ser considerada japonesa, inclusive. Outro caso é o da Ariana Miyamoto, que virou a representante do Japão no Miss Universo e também é Hafu.
Rafa. E de novo, é aquela coisa, ela é nascida no Japão, ela é fluente em japonês, ela viveu a vida toda no Japão, se eu não me engano, mas na hora de representar o Japão em um concurso, ela é considerada menos japonesa porque ela não tem uma aparência 100% japonesa, porque ela não tem o sangue 100% japonês. Eu vou até linkar uma matéria que tem uma entrevista com ela aqui embaixo, que fala que as crianças japonesas usavam gírias racistas pra se referir a ela na escola, tinha gente que jogava lixo e até se recusava a entrar na mesma piscina que ela. Então eu achei muito interessante o Masaki Yuasa usar como protagonistas crianças que são Rafa, porque isso já é um passo em uma discussão que tá acontecendo nos últimos anos. Você vai colocar como sobreviventes do Japão e as pessoas que discutem como vai ser o Japão agora, pessoas que são de etnias misturadas. Eu achei isso muito legal, eu acho que dá um frescor pra essa discussão, já traz uma perspectiva bem diferente, porque é isso, né? O país tá afundando. Quem vai se salvar desse país, em primeiro lugar? Quem são as pessoas que vão sobreviver? E quem vai levar o Japão pro futuro? Ou reconstruir o Japão, ou morar em outro lugar? Porque esse aqui não tá rolando, ele tá afundando. Deu pra ver aqui na imagem, o mar tá tomando conta. E eles serem Rafa não é uma mera coincidência, porque isso é discutido no anime. Você tem personagens que discriminam os Rafa e discriminam os estrangeiros. As próprias crianças também discutem um pouco disso. O próprio Go, por exemplo, ele não tá satisfeito com a questão da identidade japonesa. Ele usa palavras em inglês o tempo todo e fala sobre querer morar longe dali. Mas agora que tá tudo indo por água abaixo, literalmente, será que ele vai ficar realmente feliz se o Japão afundar? A gente tem também a visão de personagens mais velhos, idosos, que aí vão ter a perspectiva de mundo mais antiga, uma visão de ser japonês mais antiga. E uma coisa que também é discutida nesse anime é a questão do ultranacionalismo japonês, que também bate muito de frente com a existência dos Rafa e a presença de estrangeiros. É uma coisa do Japão para os japoneses. Isso também é abordado no anime. Então ele traz sim as ideias de 73 e 2006, mas ele traz essa discussão da identidade japonesa para um momento muito atual. Discussões que estão acontecendo agora e que são muito relevantes. Acho que até por isso esse anime tem sido bastante discutido nas redes sociais japonesas, ficou num ranking alto dos top 10 da Netflix no Japão, etc. Porque além de ser uma história bastante conhecida, como eu falei, já é antiga, ele discute bastante esses temas que estão em voga. E pra gente, o que isso importa, não é mesmo? Estamos aqui no Brasil, o que a gente vai querer ver? A discussão da identidade japonesa. Eu acho muito interessante mesmo assim. É claro que eu também me interesso por temas da sociedade japonesa, óbvio. Eu acho muito legal saber sobre outras culturas. Mas acho que mesmo você considerando que aquele é um anime sobre o Japão e a identidade japonesa, dá pra gente pensar muito a respeito de identidade como um todo. E se em vez do Japão fosse o Brasil que tivesse ficando completamente submerso? Se daqui a uma semana não fosse mais existir Brasil, pra onde a gente iria e o que a gente seria? Será que a gente seria acolhido em outro país? Será que a gente iria formar uma comunidade brasileira naquele país? E sendo assim, será que a gente seria mais brasileiro ou mais daquele outro país? Essa discussão de diáspora é uma questão muito importante em Japão submerso também. Além disso, vem a questão, a existência de um país ou de uma nação depende dela existir fisicamente? Eu sei que os conceitos específicos são diferentes, existe essa distinção, mas eu acho muito legal como no anime eles tentam definir essas questões. Tá, então o que é ser japonês? Ser japonês é você devolver a carteira da pessoa que caiu, aí a outra pessoa vai falar de um jeito mais crítico. Ah, não, ser japonês é não falar sobre os seus sentimentos, é você ser fechado e ficar calado. Mas aí vem outro e responde, pô, mas ser japonês às vezes pode ser gentil com os outros, pensar no coletivo. E eu fico pensando, o que seria ser brasileiro? Se ser japonês é esse tipo de coisa, qual seria a nossa identidade como brasileiros? Me fez pensar bastante, espero que vocês tenham pensado também a respeito. Recomendo o Japão Submerso? Recomendo, principalmente por essas questões. Eu acho que o final dele é bem legal. Assim, o começo e o final são bem legais. No meio tem algumas coisas meio exageradas às vezes. Também tem algumas partes que o ritmo não fica tão legal. Mas é um anime curtinho, acho que vale a pena conhecer, nem que seja pra pensar nessas questões e ver o que tá sendo discutido no Japão nos dias de hoje. Às vezes quando a gente vê um anime, vê um filme, a gente pensa que tá se desconectando completamente das discussões que estão acontecendo na humanidade, que tá só vendo uma história de fantasia ou de ficção científica com personagens que não existem. Então acho importante ter um desses de vez em quando que mostra que sim, essas coisas podem e devem ser discutidas na mídia, e inclusive nas que a gente pensa que não tem esses temas, tem sim, só que eles não são tão descarados nesse caso. Se você já assistiu Japão Submerso, comenta aqui embaixo o que você achou, e se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.